em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim mesmo, diz Jesus. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus é aquele que foi enviado pelo Pai. Ele estava unido ao Pai desde o princípio, desde toda a eternidade. E ele foi enviado por Deus. Ele assumiu a nossa humanidade, se fazendo em tudo igual a nós, menos no pecado, e por isso se fez presente no meio de nós. Uniu-se à nossa humanidade, uniu-se à nossa fraqueza, assumiu as nossas fragilidades, a fim de nos enriquecer, a fim de nos fortalecer com a sua graça. E este mesmo Jesus, que foi enviado do Pai, que vem em nome de Deus, que é o próprio Deus, também envia a sua igreja, por meio dos apóstolos. Portanto, quem recebe aquele que eu enviar, estará recebendo a mim mesmo, diz Jesus. Portanto, nós recebemos Jesus todas as vezes que nós nos colocamos à disposição para ouvir a sua palavra, para aproximar-se dos sacramentos, para viver a caridade, para vivermos a fidelidade, a obediência à igreja, que é na terra a testemunha de Jesus. Não a testemunha simplesmente de alguém que ouviu, mas alguém que viu, que experimentou, que recebeu do próprio Jesus o poder, o mandato de Jesus. Portanto, meus irmãos, Jesus não é apenas uma grande teoria, por melhor que ela seja, por mais sábia que ela fosse. Jesus não é uma teoria, Jesus não é uma ideia, Jesus não é apenas fruto de um conhecimento teológico, filosófico. Jesus não é uma ideia que está nas nossas cabeças. Jesus não é uma ideia que foi criada pelos apóstolos, né? Criada pelo início da igreja. Não. Se Jesus fosse uma grande ideia, por melhor que seja uma ideia, ela não prevaleceria há mais de 2000 anos. Não prevaleceria diante de tantas contrariedades. Não prevaleceria diante de tantas outras ideias que também vão surgindo ao longo da vida, ao longo da história humana e da nossa existência. Não. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa que assumiu a nossa condição humana justamente para poder relacionar-se conosco. Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que se fez pessoa, é o Deus que se fez um de nós, é o Deus que se fez homem, para que nós pudéssemos nos relacionarmos com Ele e sermos testemunhas de tudo isso. Por isso, quem recebe aquele que Jesus envia, está recebendo a Ele mesmo. Quem o recebe, recebe aquele que o enviou, porque Ele é o Filho único de Deus, e Ele foi enviado por Deus Pai. Ele está unido aos homens, mas continua estando continua unido na sua essência a Deus, porque Ele é Deus. Portanto, esse testemunho de Jesus, a fiel testemunha, é aquele que dá testemunho para que também nós venhamos a dar testemunho dele. Ele é o primeiro, ele se fez igual a nós, ele assumiu a nossa humanidade, ele morreu na cruz por nós, mas ele também ressuscitou por nós, como primeiro, como primícias. E, portanto, unidos a Jesus, nós também nos tornamos suas testemunhas. Testemunhas não de uma ideia, testemunhas não de uma teoria, mas testemunhas de um acontecimento, testemunhas de uma realidade, testemunho de uma pessoa viva, testemunha de alguém que vem ao nosso encontro, que dá sentido à nossa história, sentido à nossa vida. Portanto, meus irmãos, quem recebe Jesus se torna testemunha de Jesus. Quem acolhe Jesus se torna testemunha do Pai. Quem acolhe Jesus está acolhendo o próprio Deus. Procuremos então acolhê-lo.
em nossa vida, pela palavra, pelos sacramentos, pela caridade, para que assim possamos ser verdadeiras testemunhas daquele que veio, para que nós, com ele, pudéssemos também ir para junto do Pai. Que o Senhor Jesus ressuscitado, vivo, presente no meio de nós, seja hoje e sempre nossa força e dele sejamos autênticas testemunhas. Assim seja. Amém.